Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje eu trago para vocês um termômetro completo utilizando o microcontrolador PIC, um termômetro que vai mostrar no display graus Celsius e também a temperatura em graus Fahrenheit. Muito interessante, tudo implementado com os nossos queridos microcontroladores PIC. Dicas de programação para vocês, uma evolução de um projeto passado que eu demonstrei uma clássica de sexta há alguns meses e que eu fiz só a parte dos graus Celsius e também a taxa de atualização do display não estava muito boa. Quem acompanhou o vídeo lembra que existia uma trepidação na tela para mostrar a temperatura, contornamos isso na aula de hoje. Like no vídeo, inscrição no canal. E eu lembro você que esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, é o primeiro link aqui da descrição. Faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Lembre dos nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição. Mais recente, o curso de KiCad para você se tornar um profissional no projeto de placas de circuito impresso. Recomendo demais para você. Ainda estamos em um cenário improvisado, ainda não chegou a minha bancada nova, mas é claro, sempre trazemos conteúdo para vocês, pedimos mais um pouco de paciência, aos poucos tudo vai se organizando. Prontos para mais uma clássica legendária? Let's get started! Já apresento para você de cara o nosso hardware completo do termômetro. O nosso circuito aqui é praticamente o mesmo, eu diria que é idêntico ao daquele vídeo há alguns meses que eu apresentei o projeto do termômetro para vocês. Este termômetro aqui utiliza um microcontrolador PIC 16F876A, aqui está o nosso processador. Estamos utilizando um cristal de 16 MHz, com seus capacitores de compensação de 22 picofarad, como você vê aqui. Chama a atenção de você para o seguinte, aqui nós temos uma label e aqui nós temos uma label, OSC1, OSC2. Significa que este fio aqui do OSC2 está ligado aqui neste ponto, certo? No circuito físico tem um fio ligando este ponto até este ponto, o mesmo para o OSC1, tem um fio ligando este ponto até este ponto. Então, lembre sempre de interpretar os seus diagramas esquemáticos, frequentemente você vai ver este tipo de representação. Então, além da label net, aqui o conector, você vê o nome escrito no fio. Então, às vezes eu mostro essas pequenas diferenças já para ensinar um pouco sobre diagramas esquemáticos. Muitas vezes um diagrama mal interpretado pode trazer o mau funcionamento ou o não funcionamento do seu projeto. O PIC funciona com 5 volts, aqui está o GND dele. Nós temos o Master Clear, mantido sempre em 5 volts com o pull-up de 10K. Eu optei por não colocar um botão de reset neste circuito, não será necessário. Até aí, microcontrolador básico, certo? Aqui nós temos capacitor de desacoplamento para ele de 100 nano, que vai o mais próximo possível entre os terminais de alimentação. Seguindo a explicação do nosso hardware, aqui está o nosso display. Eu vou utilizar um display de 7 segmentos pronto para multiplexação. São 3 displays neste formato mesmo, você vai ver na prática, e eu vou multiplexá-los, porque fisicamente eles estão interconectados, o segmento A dos 3, o segmento B dos 3, C dos 3 e assim por diante, e eu seleciono aqui, ó, 1, 2 e 3, qual o display que estará aceso. Então a gente faz a varredura dos displays e consegue fazer a multiplexação, poupando pinos, poupando saídas do microcontrolador. Tanto é que aqui este projeto pode servir como base para um controlador inteligente de temperatura. Controlador que você configura um set point, ele aciona um aquecimento, aciona um resfriamento conforme a temperatura, pois nós temos diversas I/Os disponíveis sobrando aqui ainda no 16F876A, como você pode perceber. O port B, RB0 a RB7, que é o responsável por enviar o byte do segmento, o byte de informação do dígito que eu quero. E nós temos o port C aqui, que 3 bits dele, o RC3, 2 e 1,
foram os escolhidos para fazer a troca entre os displays, que é a multiplexação. Então, eu envio um nível lógico alto e utilizando transistores como drivers dos displays, transistor NPN, de uso geral, BC547, nível lógico alto através do resistor de 1K, eu polarizo ele na região de saturação e eu aterro o respectivo dígito do display, pois é catodo comum o que eu estou utilizando. Então, o segredo de multiplexar é trocar aqui estes bits em uma velocidade que fique acima da persistência da visão humana, mantendo assim a informação constante no display, os 3 dígitos acesos. Formato do display. Formato do display é 2 dígitos, então vai informar a dezena da temperatura, e o terceiro aqui vai me informar qual é a unidade. Então, graus Celsius aparece um C, graus Fahrenheit aparece um F. Aqui ainda tem uma sacada de hardware que eu fiz, que foi inverter o display. Quem viu aquela aula de meses atrás vai lembrar. Então o display invertido ele estará de cabeça para baixo. Este ponto aqui, que é o decimal point desse display, passa a ser o caractere do grau, por exemplo. Então o display está de ponta cabeça. Por isso que você vê essa divergência aqui. Então eu chamo a atenção de você, é um truque de hardware utilizado. Display de ponta cabeça, o meu segmento A verdadeiro passa a ser o ABCD que eu estarei acionando. Por isso que você vê aqui em SD conectado, olha a junção aqui, ao segmento A. Compreendeu, certo? O segmento A aqui eu estou ligando no D. Por que isso? Simples, ó. A, B, C, D. Certo? Então, de ponta cabeça, esse passa a ser o novo segmento D. Perfeito? Só tome esse cuidado quando você for fazer a ligação. Então você precisa identificar, eu já deixei a ligação correta aqui para você, não precisa nem se preocupar na realidade, você só tem que identificar qual é o A, o B, C, D, F, G e o decimal point e os 3 dígitos do display aqui acionados e conectar como eu fiz aqui no diagrama esquemático. Deixei aqui a observação, inclusive. O display está arranjado de modo a ser ligado invertido para que o ponto decimal represente os graus da temperatura. Por isso, os segmentos estão trocados, certo? Deixei a observação no esquemático para você. E é isso, assim vamos mostrar a informação e, por fim, nossa leitura de temperatura. Vou utilizar um LM35, um sensor que tem uma precisão bacana já, um sensor linear, que é alimentado de 5 volts, e ele fornece uma variação de 10 mV por grau Celsius em sua saída, só que eu estou amplificando este sinal aqui para ter um range mais interessante com o meu conversor AD do PIC. Estou utilizando o AN0, aqui o pino 2, e eu estou dando um ganho de 5, por isso é 36 dividido por 18K em paralelo com 18K, que dá 9K. Se fizer isso na calculadora, 36 dividido por 9 dá 4, mais 1, que é a equação do ganho quando o amplificador é não inversor, dá um ganho 5. Portanto, um sinal de 10 mV é multiplicado por 5, eu vou ter 50 mV na entrada do conversor AD. Por exemplo, 500 mV, multiplico por 5, eu vou ter 2,5 volts na entrada do conversor AD. A partir disso eu interpreto no software para imprimir a temperatura de forma correta. O hardware é esse PDF, é claro, está disponível para download aqui embaixo. Eu deixo como bônus também a simulação aqui para quem tiver interesse. Ó. Aqui está a multiplexação dos displays, o acionamento deles, ó. Sequencial, cada vez um está em nível lógico baixo. E aqui o display mostra para nós graus Fahrenheit, depois passa para graus Celsius. Aqui o display não está de ponta cabeça, mas dá para entender o que ocorre, certo? Então é isso, ó. 64, aguarda uns segundos, vai para
18 graus Celsius. Se eu variar aqui em tempo real, estou emulando o meu LM35 com um simples potenciômetro aqui para variar a tensão, pois é um sensor linear, ele muda a temperatura, ó, 82 graus Fahrenheit, 28 graus Celsius. Hardware explicado, agora vamos para o software. Software eu fiz em micro C, na linguagem C. Muita gente me pergunta como ficar fera em programação de microcontroladores. Aprendam a linguagem C ANSI. Você vai dominar como nunca os processadores. Eu deixo como dica, eu já deixei dica em outras oportunidades, o livro Linguagem C do Luiz Damas. Compre esse livro e estude, que você não vai se arrepender. Até deixo o link aqui embaixo para você comprar se tiver interesse. É um livro muito bom de linguagem C e, como eu já venho anunciando, no ano que vem, no ano de 2021, vamos lançar um curso completaço de linguagem C também, trazendo esse foco em microcontroladores para você ficar fera nessa linguagem que é a mãe de todas as linguagens. Então contamos com você em um curso Hotmart, vai ser sensacional. Já tem muitos alunos que eu sei que estão aí interessados já para garantir a sua vaga, então fique ligado aqui no canal. Linguagem C é muito importante. Como o meu clock é 16 MHz, o meu ciclo de máquina é 250 nanosegundos. Mapeamento de hardware, só os displays aqui, ó, no port C, os respectivos bits. Uma função auxiliar para multiplexar o display. As variáveis globais, temperatura, para armazenar já o valor certinho de temperatura. Uptemp, upfar, duas variáveis que eu utilizo como contadores para criar bases de tempo. No caso de troca entre Celsius e Fahrenheit e de atualização do display. Neste caso estou utilizando o mesmo tempo. Eu optei por deixar o mesmo tempo. Então, troca para Fahrenheit, atualiza a leitura. Troca para Celsius, atualiza a leitura. Isso me dá uma leitura mais parada no display, conforme vamos ver na prática. Aqui é um registrador de flags auxiliar, um registrador virtual. Um vetor para mapear o meu display, onde eu passo os bytes referentes a 0 a 9. Ó. Então, os bytes estão mapeados aqui conforme o port B. A ordem que vimos lá dos segmentos. O A, B, C, D, E, F, G e o decimal point. Store para armazenar o cálculo de temperatura. Interrupção do timer 0, nós já vimos naquela videoaula. Eu provoco o overflow do timer 0 e faço a multiplexação do meu display. E a interrupção do timer 1 é a que controla a atualização do display agora, isso é uma novidade aqui. Então utilizei uma segunda fonte de interrupção do processador. Controlo a atualização do display e controlo a troca entre unidades Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Já vou explicar para você a interrupção. Nas configurações, desabilito comparadores. Incremento timer 0 com ciclo de máquina para scaler 1 para 32. Como eu sei quais registros configurar e quais bytes carregar nos registradores? Olhando o datasheet do PIC, temos curso de datasheet Hotmart, muitos alunos já fizeram e já sabem, então recomendo para você também. O INTCOM, eu habilito interrupção global dos periféricos e do timer 0. Timer 1 Interrupt Enable, habilito a interrupção do timer 1. Então aqui estou carregando diretamente o bit específico do registrador PIE1. T1 com é o controle do timer 1. Eu ligo o timer 1 com o prescaler 1 para 8. Aqui eu configuro o meu conversor AD. E aqui eu configuro as minhas IOs e inicializo elas. No loop infinito eu armazeno a leitura do AN0 na variável store, eu multiplico ela mesma e armazeno nela. Então, acumulador, multiplico por 100 e salvo nela própria, e divido por 1024 e salvo nela própria. Essa aqui já é a minha conversão para graus Celsius. Então,
Meu conversor AD recebeu 512, certo? 1024 10 bits dividido por 2, 512, é uma tensão de aproximadamente 2,5 volts. 2,5 volts dividido por 5 dá 500 milivolts, que dividido por 10 milivolts e dá 50 graus Celsius. Certo? Então, se eu recebo 512, eu vou multiplicar por 100, divido por 1024, eu vou armazenar 50 graus Celsius em store. É assim que funciona a nossa conversão. 100 graus Celsius, portanto, seriam 5 volts. Aí, galera, eu testo aqui uma flag auxiliar, o bit 0 do registrador virtual flags aux. Eu estou testando se ele é falso. E é falso inicialmente, porque inicialmente, flags aux, eu iniciei tudo em 0, os 8 bits. É do tipo char, 8 bits, flags aux, eu consigo testar bit a bit com esta técnica aqui de programação no microC. Ponto B0 é o bit 0. Então, em um primeiro momento, iniciei o processador, ele vai processar o que está aqui, ó. Tá certo? Que é fazer o casting para char de store. Originalmente é do tipo inteiro, eu passo para char e armazeno em temperature. Perceba que aqui ele já conterá um valor em dezena. Então, posso fazer o casting para char e armazenar em temperature. Testo o bit 1 do flex. Se for 1, em um primeiro momento não será, pois inicializei tudo em 0. Então ele vai processar o quê? Apenas esta linha aqui. Isso quando eu iniciei o processador. Estão acompanhando? Colocando 1 no bit 0. Tá certo? Coloquei 1 no bit 0, eu invalido esse if. Travei a atualização do temperature. Compreendeu? Por que isso? Porque lá na interrupção, aqui no timer 1, eu estarei incrementando os meus contadores auxiliares e quando chegarem em 50, eu zero de novo o bit 0. Aqui está a taxa de atualização. Ó. Então no loop infinito eu travei ele, mas com a interrupção do timer 1, eu coloco em 0 de novo para ter a nova atualização, para ir carregando novos valores, novas leituras. E também eu troco o bit 1 aqui. Então eu sempre inverto o estado. Ele inicia em 0, vai para 1, depois vai para 0 de novo, depois vai para 1 de novo. Quanto vale esse tempo aqui? Perceba que eu não dei carga inicial no registro de 16 bits, nos 2 bytes do timer 1. Timer 1 high e timer 1 low. Significa que eles contam tudo sempre. Se o meu ciclo de máquina é 250 nanosegundos, eu posso multiplicar por 65.536, que é 2 elevado na 16, e multiplicar por 8, que é o meu prescaler. Eu tenho 131 milissegundos. A cada 131 milissegundos, o meu timer 1 recebe o overflow, ou seja, passa de 65.535 para 0. Flag setada, ele desvia para o vetor de interrupção, limpa a flag por software como o datasheet me sugere, incremento os meus contadores. Chegando em 50, ele chegará em 50, 131 milissegundos, 50 vezes. Aproximadamente 6,5 segundos, como você viu aqui. Então, a cada 6,5 segundos eu atualizo a minha leitura de temperatura e no mesmo tempo eu troco Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. Escolhi o mesmo valor aqui, mas você pode trocar se quiser e deixar isso assíncrono. Eu preferi assim, pois fica mais elegante, nós não temos nenhuma trepidação na leitura de temperatura. Se você preferir, pode modificar aqui estes valores, colocar aqui uma taxa mais rápida, então coloque um valor, por exemplo, aqui 30. Aí fica a seu critério. Mas por que esse bit aqui muda de Celsius para Fahrenheit e vice-versa a cada 6,5 segundos? Porque eu
no loop infinito eu estarei testando o bit 1. Se igual a 1, temperatura atual, que originalmente armazenamos Celsius, como vimos na análise do loop infinito, vai receber a conversão, que é esta equação aqui. Valor em Celsius vezes 1,8 mais 32. Isso eu converto para Fahrenheit, porque Celsius é 0 a 100 graus, certo? Gelo e vapor. Fahrenheit é 32 a 212 graus Fahrenheit, que é uma variação de 180 graus Fahrenheit entre gelo e vapor para água. Celsius é 100, então tem 1,8 aqui a taxa de variação, por isso vezes 1,8, e o shift de 32, pois ele inicia no 32. 32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius. E é isso, galera, bem simples. Multiplexação do display expliquei naquela outra videoaula, pesquise aí, WR Kits, termômetro LM35 com PIC, você vai achar, mas basicamente eu vou trocando aqui os displays, ó, com uma variável de controle, isso aqui o timer 0 que controla, e aqui a diferença também neste else if, onde eu testo o bit 1, se for verdadeiro, eu vou imprimir este byte aqui que forma o F. Então, 11110001 forma o caractere F. 10111001 forma o caractere C. E esse mais significativo aqui liga o meu decimal point. E como o barramento é todo no port B, eu carrego diretamente o port B aqui, como você está vendo, ó. Aqui na multiplexação, carrego a dezena do port B e depois eu carrego a unidade. Tranquilo, já expliquei isso algumas vezes aqui para vocês. Vamos ver tudo isso funcionando na prática. É um software muito interessante, dá para aprender bastante com ele e ainda é muito útil para aplicações práticas e até mesmo aplicações comerciais. Vamos para a bancada, venha comigo! Improvisei um micro laboratório aqui na bancada, galera. Por enquanto não chegou ainda a minha mesa, mas vamos nos virando como dá. Para mostrar o conteúdo é o que importa, não é mesmo? Eu tenho aqui o circuito está montado aqui, como você pode ver. Nosso microcontrolador, o display está ligado de cabeça para baixo. Então atente para isto, como eu mencionei na parte teórica, os pinos devem ser ligados conforme está lá, para você ter a representação de graus Celsius ou graus Fahrenheit com este ponto decimal aqui. E os transistores, multiplexação, cristal de 16, o LM35, o LM358, o operacional que estamos utilizando aí para fazer a interface entre o sensor e o processador. Vou configurar a fonte de bancada aqui para 5 volts. Então, 5 volts. Podemos limitar aí sua corrente para uns 200 mA, é mais do que o suficiente. Já vou liberar a alimentação. O circuito já está em funcionamento e como você pode ver, o consumo é de 30 mA. O consumo está realmente muito bom. É um circuito que não terá grande consumo. Você pode implementar como um termômetro para sua casa ou, como mencionado na parte teórica, um circuito controlador, que verifica certa temperatura e aciona um aquecimento ou aciona um resfriamento. E aí está o display. Display de 7 segmentos, eu sempre acho muito bonita a representação. Tem um pouco de luz aí, ó, vou fazer sombra para ficar mais evidente, ó. Mas está aí, colocando alguma chapinha opaca na frente do display, você vai ter um mostrador muito bom. Está trepidando porque tinha dado um pequeno problema ali de trava, mas está aí, ó. 96 graus Fahrenheit, 36 graus Celsius, a temperatura está um pouco quente aqui dentro do laboratório. Esse sinal aqui que você vê no osciloscópio é a multiplexação de um dos displays, ó. Está vendo aí?
nós temos aproximadamente 4 milissegundos esse tempo em nível lógico baixo. Eu vou trocar o display aqui, deixa eu conectar um outro. Tá aí, ó. Então conseguimos ver a multiplexação dos displays. Eu fiz a análise mais detalhada naquele outro vídeo, mas continua funcionando perfeitamente. E é isso, galera. A prática de hoje foi bem simples mesmo, mas como você pode ver, o circuito funciona de forma satisfatória. Você pode implementá-lo como um termômetro residencial na sua empresa. Você que já conhece eletrônica, já acompanha o canal, pode utilizar um display gigante para essa representação. Tudo que precisa fazer é modificar aqui a questão dos drivers para o acionamento do display dos segmentos. Tem videoaulas no canal ensinando a controlar displays gigantes. É uma dica bem interessante também para você. Entre outras aplicações como sistemas de controle, onde você pode selecionar um set point de temperatura e manter um ambiente na temperatura adequada a partir deste sistema simples, robusto, que não vai te deixar na mão, pode ter certeza. Essa foi mais uma clássica, uma prática um pouco mais rápida, pois ainda estamos com um laboratório improvisado, mas espero o mais breve possível estar com uma bancada nova aí. Fiquem ligados em nossas redes também para acompanhar este progresso. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, compartilhe com todos os seus amigos este vídeo, grupos de Facebook, WhatsApp, compartilhe o conteúdo, todo mundo que quer aprender programação, microcontroladores, é bastante conteúdo mesmo que temos aqui no canal, mais de 2.900 vídeos. Valeu sua audiência, lembrando que isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga nas demais redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Telegram, todos os links aqui na descrição. Um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.